Banca de estudo, aprovação. Olá, estudantes! Vamos para mais uma videoaula e hoje trataremos de um tema super importante, bem recorrente nos vestibulares, tanto no Enem como em todo o Brasil. Vamos estudar Roma Antiga. Quando falamos da origem da civilização romana, temos duas histórias para contar. Uma história lendária e uma história científica. A que foi resultado de pesquisas históricas. Né? Na história lendária, temos lá a famosa história mitológica, né, da loba de Capitolina, né, onde Rômulo e Remo foram aí resgatados por uma loba, né, foram amamentados, e Rômulo vai depois matar Remo e dar início a uma sociedade que iria se tornar em Roma. Enfim, essa é a história lendária, essa é a história mitológica. Com relação à história científica, né, a história mais historicista, né, resultado de pesquisas, nós temos que Roma é resultado da junção de alguns povos, sobretudo os sabinos e os latinos. E, posteriormente, temos o início da monarquia com uma grande interferência dos etruscos. Então, lá na Península Itálica, nós temos ali uma efervescência, né? Uma área com bastante povos, por exemplo, os etruscos, os úmbrios, os latinos, os sabinos, os sanitas e os gregos. Então, todos esses povos estão habitando ali, basicamente, dentro da mesma região, mas irão contribuir para a formação da civilização romana, vamos lembrar, de três: os latinos e os sabinos, e os etruscos, que irão num segundo momento, tomar o controle e iniciar o que vamos chamar de a monarquia romana. A atividade bem predominante nessa fase aí é uma atividade comercial, né, que a gente tem ali dentro da Península Itálica. Fortificação criada pelos latinos e sabinos. Então nós temos aí esses dois povos que estão criando fortificações e vão ali dar início, né, vão instituir um pequeno aldeamento, mas que depois será tomado pelos etruscos e temos início a monarquia romana. Isso vai estar acontecendo ali aproximadamente no século 8 antes de Cristo. Então, não esqueçam, basicamente temos duas histórias para contar. Uma história mitológica, a famosa lenda da loba de Capitolina, né? E temos a história científica. Uma questão de vestibular pode sim estar abordando as duas versões sobre a história, né, da origem da civilização romana. A história lendária, né, sobre a questão da loba, Rômulo e Remo, e a história científica, né, que são os agrupamentos desses povos que estão aí presentes no slide. Quando vamos estudar a história da civilização romana, precisamos lembrar que são três períodos, né? Então, a gente tem aí o período monárquico, o período republicano e o período imperial, né? A era dos imperadores, dos generais. Vocês devem perceber bem um detalhe. Quando a gente fala da história de Roma, notem que temos o período monárquico, de rei, depois temos uma república. Se você parar um pouco para pensar, em outras sociedades nós tivemos o contrário, não é? O período republicano ele é a fase final daquela história. Por exemplo, a história do Brasil. Né? Nós éramos uma colônia, depois passamos por uma monarquia, um período imperial, monárquico, né? E depois fomos para uma república. Mas percebam, né, essa questão desse detalhe da história romana. Né? Nós temos aí uma inversão. Roma inicia com a monarquia, um governo de reis, depois passa por uma experiência republicana e termina a sua história, né, com o período dos generais, o período do Império Romano. Então, guardem bem esta curiosidade e também essa questão da divisão da historicidade romana. Dividimos a história de Roma em três grandes momentos: período monárquico, período republicano e o período do império. Vamos analisar cada um deles, né? As imagens que vocês estão percebendo aí abaixo, temos lá numa Pompílio, que seria ali o primeiro rei do período monárquico. Depois temos a famosa Assembleia, né? O conselho do período republicano. E temos ali a imagem dos generais que tiveram muita influência nesse período final da história romana. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada período desse. No período monárquico, como já falamos anteriormente, vamos ter uma forte influência desse povo, os etruscos, que vão ali instaurar a monarquia.
753 a 509 antes de Cristo. Nessa fase aí, precisamos recordar apenas de alguns detalhes. Essa superinfluência etrusca no início da monarquia é uma sociedade basicamente que trabalha com a agricultura e o pastoreio. Temos ali relativamente um certo comércio e também um trabalho de artesãos, mas não podemos esquecer da divisão da sociedade. Temos os patrícios, os plebeus e os clientes. Entretanto, lembre-se, os clientes, eles é um grupo social intermediário, pois eles trabalhavam para os patrícios, que eram exatamente o grupo dos privilegiados. Então nós temos ali patrícios, clientes e plebeus, que constituía a base dessa sociedade como grupo com menos poder econômico, vamos assim colocar. Não podemos esquecer de uma outra coisa importantíssima nesse período da monarquia romana, a forte influência do Senado. O Senado tem um grande poder, pois ele controla, ele limita o poder do rei. Este mesmo Senado, num segundo momento, é exatamente ele que irá dar um golpe e iniciar a República Romana. Então, guardem bem essas informações com relação ao período da monarquia romana. Lembre-se também da Assembleia Curiata, a Assembleia das Cúrias. Dentro dessa Assembleia, nós temos participação popular. Basicamente, essa Assembleia ficava responsável pelas questões de legislação. Então, eles votavam, não é? Direcionavam assuntos voltados a questões das leis dentro da monarquia romana. A Assembleia Curiata, também, entre diversas funções, também tinha a função de eleger aquele que seria o rei da monarquia romana. Então, guardem bem essas informações. Como falamos anteriormente, o Senado no período monárquico tinha uma forte influência juntamente com a Assembleia. Eram eles, né, lá da Assembleia, que votavam e elegiam os reis. Entretanto, o Senado tinha um forte poder, uma forte influência. O que foi que aconteceu? O Senado vai retirar um rei etrusco e dar início ao que nós vamos chamar de período republicano da história romana. Nessa fase republicana, Roma não é governada por um indivíduo, não tem aquela pessoa com poderes totais, o rei. Simplesmente ela será regida pelo Senado e pela magistratura, como vocês vão poder perceber aí no slide. Então, basicamente, Roma irá abrir mão, né, a partir da ação do Senado, de um governo de uma única pessoa, na fase monárquica, e começa uma fase onde o Senado e os magistrados vão estar regindo, governando a República Romana. Como vocês podem perceber aí do slide, nós tínhamos dentro dos magistrados diversos cargos, diversas funções que auxiliavam nesse governo republicano. Por exemplo, os cônsules, o prestor, o questor, o censor, edil e a tribuna da plebe. Uma atenção bem especial com relação à tribuna da plebe. Depois de várias lutas, né, e de várias reivindicações, a classe mais simples, a plebe, né, vai conseguir uma representatividade dentro do período republicano, o que nós vamos chamar de tribuna da plebe. E através dessa tribuna da plebe, eles irão conseguir diversas conquistas para o seu grupo, que era o grupo que não eram os privilegiados. Então, guardem bem essas informações. Abaixo de cada magistrado, temos ali o que ele seria responsável para resolver. Como, por exemplo, cônsul, Senado e o Exército. O questor era responsável pelo setor da justiça. O questor, o tesouro público. O censor, pela contagem da população. Edil, os serviços públicos. Notem que é uma experiência de um governo compartilhado. Mas não podemos esquecer que nessa fase da República Romana vamos ter também diversas lutas sociais, sobretudo para garantir os direitos dos menos privilegiados, a plebe. Como disse, a plebe, através de diversas lutas e reivindicações, conseguiram representatividade. Entre as conquistas desse grupo, separei algumas aqui para vocês que foram muito importantes para esse grupo. Nós vamos ter a Lei das 12 Tábuas,
que foram primeiras leis escritas voltadas aos grupos menos privilegiados. A lei da Canuleia autorizava o casamento entre as classes, ou seja, nesse momento, um plebeu ou uma plebeia poderia casar com os patrícios também. Então nós tínhamos ali essa questão dessa separação. Mas com a lei Canuleia, então, estaria permitido esses casamentos. A lei Céstias. Os plebeus obtiveram o direito de ocupar as magistraturas inferiores, até chegar ao consulado e à ditadura. A lei Licínia abolia a escravidão por dívida, muito importante. Sabemos que Roma era uma civilização escravocrata, sobretudo no período do Império. Todas as decisões aprovadas pela lei da plebe seriam aceitas como lei. Então vejam que coisa interessante. Você tem um grupo de não privilegiados que conseguiram ter representatividade dentro do período republicano, né? Um grande exemplo de luta e de conquista, né? Esse direito ficou conhecido como plebiscito. Aliás, esse plebiscito ele pode ser usado por uma nação. Exemplo, o Brasil, né? O presidente, juntamente com o parlamento, pode convocar um plebiscito para que as pessoas, a população, também possa tomar uma decisão sobre determinada lei. Para isso, é preciso que seja convocado, né, um plebiscito. Notem que no período republicano nós já temos essa experiência. Por isso, Roma é um assunto tão importante. Muitas das coisas que ocorreram na civilização romana foram legados que ficaram para outras civilizações. Vamos avançar. Ainda na fase republicana, não podemos esquecer que é exatamente nesse momento que Roma vai conseguir expandir o seu império através das guerras púnicas. Vamos ter aí uma batalha, uma rivalidade muito grande com Cartago. Basicamente, vamos ter 3 grandes momentos desses conflitos. A Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica e a Terceira Guerra Púnica. Até concluída essa fase, Roma terá uma grande influência sobre o mar Mediterrâneo. E com isso está expandindo o seu império, o que vai lhe garantir muitas riquezas. É exatamente nessa fase aí que Roma consegue acumular, né, muitos bens e muita riqueza de outros povos que eram dominados. E aí o que é que vai ocorrer? Aqueles indivíduos e aquela população que eram dominados pela civilização romana irão se tornar escravo dos romanos. E com isso vamos ter diversas revoltas desses escravos. Uma dessas revoltas que marcou bastante a história é a famosa Revolta dos Escravos, liderada pelo gladiador Espartacus. Essa revolta teve um fim trágico. Espartacus será morto, né? E os outros participantes serão crucificados. Nessa fase republicana, não podemos esquecer que vamos ter a origem de uma nova classe social que estará se beneficiando dos espólios, daquelas coisas, das riquezas, dos povos que foram dominados. E como é que se chama esse novo grupo social? Os cavaleiros. Então, guardem bem essa informação. Vamos avançar. Como consequência da expansão do período republicano, né, Roma está aí conquistando diversas regiões. Juntamente com essa expansão, teremos também diversos problemas sociais dentro do período republicano. Listei alguns aqui para vocês. Por exemplo, enfraquecimento da cidade romana, pois cresceu demais e não ficou fácil gerenciar, de criar uma administração, né? Então o império ficou tão grande que dificultou o gerenciamento dessas regiões dominadas. A economia deixa de ser agrária, passando a ser baseado no comércio, pois nós vamos ter diversas outras regiões com atividades que simplesmente não eram a agricultura ou agropastoril. Então essas atividades elas estarão inseridas dentro da economia romana e, sobretudo, o comércio. Teremos o quê? O empobrecimento dos pequenos agricultores, pois a economia agora não depende apenas da agricultura. Vamos ter um aumento no número de escravos, escravos por dívida ou escravos que eram resultados da batalha, conflitos entre plebeus e patrícios e uma crise no sistema. Isso vai instaurar
Uma crise no sistema republicano. Então, percebam que, dentro da fase republicana, como consequência das expansões territoriais, vamos ter aí uma série de problemas no que vai contribuir para a instauração da terceira fase, que será o período do Império Romano. Ainda dentro do período republicano, guardem bem esses dois nomes, os famosos irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco. Diante dos problemas sociais, diante da desigualdade social, vamos ter um grande empobrecimento da plebe. E eles dois tentarão auxiliar, criando leis que facilitasse, que contribuísse, que pudesse socorrer esses grupos. Então eles começam a discutir questões sobre reforma agrária, questões sobre facilitar compra de produto, diminuição de impostos. Entretanto, os grupos dos privilegiados não olharam com bom agrado essas ideias de reforma. Algo bem parecido com hoje, né, gente? Normalmente, quando a gente vê aí alguns parlamentares discutindo, discursando e procurando caminhos que tentem melhorar a vida dos desfavorecidos, percebam que teremos um outro grupo que nem sempre vai estar contribuindo ou comprando essa ideia. Resultado, o que aconteceu com os irmãos Graco? Graco será assassinado e Caio Graco irá solicitar para o seu escravo lhe matar, pois ele também saberia que a qualquer momento poderia ser morto. Infelizmente, na história, temos diversos exemplos de pessoas que buscam criar saídas e meios para auxiliar os desfavorecidos, aqueles que precisam de um olhar diferente, e muitas vezes esses aí que acabam contribuindo no meio político para esses grupos os mais pobres, muitas vezes eles acabam sendo mortos. Enfim, temos aí diversos exemplos, e na história da humanidade, está lá na história romana também um caso de assassinato, a questão de Tibério e Caio, que vai pedir para que o seu escravo lhe matasse, pois ambos estavam sendo perseguidos porque estavam com discursos voltados aos mais necessitados. Vamos avançar. Bem, diante de uma crise, diante de grandes dificuldades que a República Romana estava passando, vamos ter aí nesse momento alguns personagens que irão se destacar. E principalmente a questão dos soldados, a questão do exército. Vamos ter alguns personagens que irão aparecer, com esse forte poder do exército romano, e irão sucumbir à questão do poder do Senado e dos magistrados. Eles vão começar a influenciar, buscando espaço de poder dentro da República Romana. E aí separei dois momentos para que vocês memorizem bem. Teremos o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. O uso exatamente de um governo com triunvirato seria para conseguir administrar a República Romana, que teria crescido demais. Então nós vamos ter o primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Crasso, com destaque para Júlio César, e vamos ter o segundo triunvirato com Marco Aurélio, Caio Otávio e Lépido, com destaque para Caio Otávio, que depois irá se chamar de Caio Augusto, onde ele vai tirar de cena Lépido, vai vencer Marco Aurélio e o Senado irá instituí-lo como imperador romano. E aí ele receberá o título de Augusto, o divino. Então, lembre-se bem que Caio Otávio, quando a gente fala de Caio Otávio, estamos falando de Otávio Augusto, porque Augusto seria um título, ou seja, o divino. E aí nós começamos uma outra fase na história romana com a influência dos generais do exército romano, o período do Império. Como falei anteriormente, já na fase final da República Romana, os generais, aqueles que são do exército, eles estão com forte poder e com uma forte influência sobre o Senado. E o que vai ocorrer? Serão instituídos imperadores. Temos aí Otaviano, que foi o primeiro imperador dessa fase da história romana. Nesse sentido, o Senado não terá tanto poder. Ou seja, o imperador, nessa fase do Império Romano, tem superpoderes. Então,
a parte da legislação romana, o Senado romano não tem mais aquele poder que tinha no período republicano. O imperador tem poderes totais. Por isso eu separei aí para vocês. O poder político estava concentrado na figura do imperador. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Por isso nós chamamos de o Império Romano. Nós temos, geograficamente falando, uma grande extensão de terra, uma grande extensão de povos que estavam sendo dominados pela civilização romana. O exército romano era profissional e atuava como uma legião. Uma atenção especial para a questão do exército romano, altamente bem treinados. Separamos como características, dentro dessa fase imperial romana, essencialmente comercial, pois apenas a agricultura não daria conta da economia romana, então nós temos uma economia aí bem plural, sobretudo domínio sobre o mar Mediterrâneo, então temos uma Roma aí, com relação à questão econômica, bem comercial. Escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, era uma sociedade politeísta, acreditavam em vários deuses, O governo tinha um cargo vitalício, a extensão era obtida por conquistas ou golpes militares. Algo que marca muito a economia romana é exatamente essa questão de controlar outros povos, de invadir e controlar e recolher impostos para a manutenção do Estado. Isso aí marca bastante a maneira como Roma conseguiu construir o seu império, dominando e combatendo outros povos vizinhos ali na Europa. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a fase romana. Como falei anteriormente, Roma era uma sociedade politeísta, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Eles acreditavam em vários deuses, mas não podemos esquecer que Roma teve o seu momento de adesão ao cristianismo, precisamos lembrar, onde Jesus Cristo também está inserido dentro do contexto da história do Império Romano, uma história conhecida por todos nós. Então, após a morte de Jesus Cristo, o cristianismo teve uma forte influência dentro do Império Romano. Na verdade, não apenas dentro do Império Romano, sobre toda a Europa, através das pregações dos seus apóstolos. Então, não esqueçam, Roma tem sua experiência politeísta, mas também tem a sua experiência com o cristianismo, que será instituído e inserido como religião oficial do Império. É bem interessante isso, porque Roma, em outro momento, perseguia os cristãos. E agora, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Uma outra coisa que é interessante a gente também guardar essa informação é o conceito e a característica de família durante o período do Império Romano. Quando falamos de família, teremos ali o pai, a mãe e os filhos. Entretanto, os escravos, que eram uma propriedade dos privilegiados, eles também se configuram como um elemento família. Então, note que é um conceito bem interessante, porque em outras sociedades o conceito de família está bem restrito a apenas aqueles que são descendentes sanguíneos, o pai, a mãe, os filhos e os descendentes sanguíneos. Entretanto, nessa fase romana, o pai, a mãe, filho e os escravos são considerados elementos familiares. É bem interessante. Os casamentos ocorriam de forma combinada. Algo que acontecia aqui no Brasil no período colonial, onde senhores de engenho também faziam os casamentos combinados. Temos aí em Roma exatamente esses casamentos que eram combinados entre famílias que eram privilegiadas, certo? Não podemos esquecer da função do nutridor. Ele era meio que um tutor. Ou seja, normalmente essas famílias que tinham mais condições, eles contratavam alguém para ser o tutor, o nutridor, que iria dar toda a formação moral, formação ética e dos bons costumes para o filho. Seria ali um professor particular para instruir e formar no desenvolvimento social daquela criança. Certo? Com relação à produção intelectual, é muito marcante na história romana. Nós temos ali diversos autores que estarão
construindo, desenvolvendo obras maravilhosas no campo da literatura, no campo do teatro e no romance. Eu separei aqui alguns nomes que marcaram bastante a história dessa produção intelectual, né, dentro da fase do Império Romano. Virgílio e Ovídio no campo da literatura, né, bem forte também com relação ao teatro. E a gente tem ali, Salúcio, Tito Livio, Tácito e Suetônio, que vão se destacar bastante nos romances, né? Vão escrever bastante romance. Então, é bem marcante também essa questão intelectual da sociedade romana dentro do período imperial, ok? Não podemos esquecer da questão da diversão e dos elementos culturais que também pairavam sobre o Império Romano. Nós temos os banhos públicos, né, os famosos banhos quentes públicos, nós temos os espetáculos, certo? Nós temos as lutas dos gladiadores, vamos lembrar aí do Coliseu, né? As peças de teatro, né? Entre tantas atividades culturais. E uma que marcou bastante essa fase do Império Romano, e aí vocês poderão fazer alguns paralelos, é a política de pão e circo. Diante dos problemas sociais, alguns imperadores adotaram essa prática. Eles investiam em grandes espetáculos com comida, juntamente com o espetáculo, para desviar a atenção dos problemas sociais. A essa prática temos o nome de política de pão e circo. E aí você deve estar fazendo alguma associação, algum paralelo, né, com relação à nossa sociedade, né, que muitas vezes nós temos essas ações políticas, né, de oferecer festas para despistar, né, a atenção de outros problemas sociais. Ou muitas vezes os políticos, dentro de um momento festivo daquela população, aproveitam que as pessoas estão pensando muito naquela festa e acabam aprovando algumas leis na surdina. E quando a gente percebe, as leis já foram votadas e a gente nem percebeu. Por quê? Porque estávamos ali pensando, não é, sendo conduzido por um momento festivo que estava acontecendo. Bem, lá em Roma já tínhamos essa prática, conhecida como a política de pão e circo. Vamos avançar. Bem, assim como todos os povos da antiguidade, Roma também vai entrar num momento de crise. Então nós temos ali o século III, é uma época de grandes problemas para Roma. O império cresceu demais e junto com esse crescimento vieram também os problemas administrativos, os problemas econômicos, os problemas governamentais, né? Eu separei, pontuei alguns aqui para vocês lembrarem para o vestibular. Dificuldades para controlar o império devido à expansão, ao tamanho do Império Romano. Ficou muito difícil, né, de administrá-lo. Vamos ter também outros povos, né, que vão estar ali tentando invadir o Império Romano, né, que não faziam parte da cultura romana, mas que estavam percebendo a fragilidade do exército romano, a fragilidade do governo romano, estavam aproveitando esse momento para invadir e saquear a região romana. Os famosos povos bárbaros, né? Visigodos, ostrogodos, borgúndios, vândalos, germânicos, os hunos, foram vários povos bárbaros que vão se aproveitar desse momento de fragilidade política, econômica e também do exército romano e vão saquear e vão invadir. Né? Concentração de terra, um problema que Roma começou a ter. Né? Alguns indivíduos dos grupos privilegiados começaram a ter mais terra, começaram a ter mais propriedade, né? E isso dificultou com que a economia conseguisse se desenvolver, porque alguns indivíduos estavam com uma propriedade particular com lotes de terra maiores, inclusive conseguindo adquirir até mais riqueza que o próprio governo do Império Romano. Então isso dificultou bastante e para tentar se recuperar, e aí vem aquela velha política dos impostos, o que vai criar uma insatisfação enorme com a população. Então Roma começou o quê? Aumento dos impostos. E com isso, aumento dos problemas também. Vamos ter também uma ação, uma política que será aprovada, que é a questão de ampliar o conceito de cidadão romano, que era algo bem restrito. Então nós vamos ter outras pessoas,
né, estrangeiros que irão receber o título de cidadão romano. Entretanto, com isso, o Estado também passa a ter um compromisso, uma responsabilidade com ele muito grande. Mais um problema que Roma comprou para ela. E aí vai vir falta de alimentação. Como consequência disso, a gente vai ter um processo de ruralização. Estudantes, memorizem bem essa questão da ruralização, colonos e servos, nessa fase final aí do Império Romano. Por quê? Diante da crise, o que vai ocorrer? Roma, que estava vivendo um momento comercial muito grande, vai começar a se ruralizar. Então a gente vai ter uma saída de diversas pessoas das cidades romanas para uma área mais de campo, né? Então essas pessoas vão se ruralizando. Como resultado disso, né, teremos o período do feudalismo, né, a Idade Média, que nós vamos estudar na nossa próxima videoaula. Então a gente vai ter a ruralização. Essas pessoas que estão trabalhando na agricultura agora vão receber novas pessoas. Essas pessoas serão os colonos desses que estão lá com aquele lote de terra. E esses colonos irão se tornar servos. Por quê? Eles irão trabalhar não para receber salário, simplesmente para receber proteção e comida. Ou seja, é a base, o tempero, os ingredientes da Idade Média está exatamente aí dentro. Ruralização, os colonos e os servos. Guardem bem essa questão aí para vocês, porque é a base do sistema feudal, é a base do trabalho da agricultura, é a base do feudalismo. Bem, vamos ter a divisão do império. Diante de tantos problemas, o que vai ocorrer? Teremos a divisão do Império Romano. Teremos o Império Romano do Ocidente, que vai ruir, ele vai cair, e aí a gente tem início ao período medieval, começamos aí a Idade Média, e teremos uma continuidade do Império Romano, que será o Império Romano de Bizâncio, o Império Romano de Bizantino, lá na cidade de Constantinopla, que ainda vai continuar. Enquanto o Império Romano do Ocidente acabou, está ruindo, o Império Romano do Oriente está num momento bem aquecido, está num momento de prosperidade. Mas estamos falando sobre a história do Império Romano do Ocidente. A história do Império Romano do Oriente será uma próxima videoaula. E com isso, temos o fim do Império Romano. Espero ter contribuído mais uma vez para vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Vejam os vídeos várias vezes. Façam as anotações. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Na banca de estudo, aprovação.